Vamos ver. Agora tá. Aqui ainda tem um delayzinho ali entre a... Agora já começou já. Beleza. Tá. Você consegue visualizar do YouTube, Rodrigo? Sim. Nós Vamos já dar um estamos... minuto, vamos dar um tempinho só para o pessoal ir entrando, né? A gente não sabe. Tem umas ordens aqui. Ah, Eu vou só sair um pouquinho que eu vou fazer um negócio aqui, mudar de lugar e já volto, tá? Um minuto. tá. Tá bom. Beleza. O Rodrigo hoje é o chefe da mesa de som e imagem. Ah, Técnico da live. Se der ruim Profissão aqui, que tá pô. bombando em 2020. Nossa, é verdade, hein? É tanta Beleza. live, cara. Rodrigo, você já consegue visualizar aí quantas pessoas tem? Pera aí. Pera aí. Cara, tem 30. Legal. Rodrigo, tudo certo ali com o YouTube? Tudo certo, cara. Funcionando. Já, o pessoal foi entrando já? Já tá entrando já. E aí, espera mais um minutinho e já começamos. Acho que a gente pode ir começando a bater Já um papo, pode começar. o Flávio. Como já tem gente entrando ali, acho que podemos ir apresentando o Ari e o Tá boa aqui, Fernando. ó. Tá legal, Ari. Beleza? Tá dando pra ver? Beleza. Tá bom. Ótimo. Nossa. Melhor que a imagem é o som, viu, Ari? O som estando bom Tá é isso com- que importa. Tá Mas bom, tá o legal. som tá bom também? Tá bom. Beleza, pessoal. Do meu lado aqui, eu tô pronto. Eu e o Fernando. Já pode Maravilha. começar, já estamos lá ao vivo. Bom, beleza. Boa noite aí, pessoal. Quem está entrando agora, bem-vindo a todos. Nossa live para falar um pouco do momento atual. Agradecer o convite do Ari Zanetta e do Fernando Sampaio, ambos gestores da Brasil Capital, uma gestora que a gente acompanha há um bom tempo, tanto os fundos de ações diretamente, quanto agora os fundos de previdência. E, enfim, a gente conhece o trabalho deles, sabe que é um trabalho sério, um trabalho que tem dado excelentes resultados, mas que em alguns momentos, como esse que a gente está vivendo, tem sim seus períodos de turbulência. E a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo mesmo para entender o que eles estão fazendo, o que eles estão olhando nesse momento, porque eles estão diretamente ali na tomada de decisão. Então, estão vendo cada movimento que ocorre, seja no governo, seja da equipe econômica, para tentar amenizar essa crise. Uma crise que começou de saúde, veio aí, enfim, de China, depois passando por Europa, agora pegando de forma mais pesada a América, Estados Unidos e América do Sul, o Brasil não deixou de ser diferente. E então, assim, não bastasse uma crise de saúde que a gente começou a viver sem saber ao certo como lidar com isso, Ninguém sabe, a gente está vendo governadores com opiniões diferentes, a gente está vendo governo federal com opiniões diferentes, como conduzir isso. A verdade é que fica claro que ninguém sabe conduzir, porque nunca vivemos isso. E não bastasse a crise de saúde que a gente está vivendo, por consequência do fechamento, do isolamento social, do fechamento do comércio, da economia, de forma geral, uma crise econômica sem precedentes, que a gente também não sabe qual é o impacto.
E, além disso, agora uma crise que começou aí se iniciar, uma crise política, né? Com a saída do Moro na sexta-feira, a forma em que ele saiu fazendo algumas acusações mais sérias, depois tendo uma resposta aí do presidente Bolsonaro. Enfim, então a gente ficou numa situação um pouco mais complexa, sem saber ao certo o que vai acontecer. Bovespa caiu forte, né, na sexta-feira, assim como o dólar subiu. Tem ambiente externo também que influencia a questão do petróleo. Enfim, muita coisa acontecendo, né? Então, a ideia aqui é ouvir um pouco mais, tanto do Ari quanto do Fernando, como que eles estão olhando esse momento e como eles estão tomando decisão, né? Então, essas minhas primeiras considerações aqui, vou deixar agora para o Ari e para o Fernando, o que vocês estão achando, né? Já não bastasse essa crise de saúde econômica, e agora vem uma questão política aí mais complexa. Legal. Bom, obrigado, Flávio, aí pela introdução, pessoal da WIT, Rodrigo, André, Jonathan. É um prazer aí de novo a gente poder estar batendo um papo com vocês e com todos os clientes, aí, investidores e ouvintes, né? Do nosso lado, de novo, essa prestação de contas e essa troca de ideias assim sobre o cenário atual, né? E um pouco do que a gente está tentando fazer lá na Brasil Capital é sempre muito bom. Eu sou a Ari Zanetta, né? Sou sócio gestor da Brasil Capital, estou lá desde a fundação. O fundo tem, a Brasil Capital, para quem não conhece, é uma gestora de ações que tem 12 anos de histórico já. O Fernando é meu sócio, tá com a gente já há bastante tempo também, e ele é responsável, trabalha comigo na parte de gestão e análise dos fundos, e ele é responsável pela análise de todo o setor de bancos, construção civil, parte de setor elétrico, e basicamente isso, né, Fernando? Já é um setor, já tem bastante coisa embaixo de você, né? Tem algum setor que eu esqueci? Algumas empresas de tecnologia e construção de materiais de construção, mas Sim, cair em umas 40 empresas que olham mais a fundo. Isso. Então, o Fernando está comigo aqui no call também, assim, dúvidas específicas aí do setor, de bancos, etc. Ele está mais do que capacitado para responder, até melhor do que eu. E, assim, sobre os eventos recentes, Flávio, assim, acho que é importante, antes de eu falar, lembrar um pouco que a Brasil Capital é uma gestora que tem uma cabeça e um foco sempre de médio e longo prazo, né? Nosso trabalho é encontrar empresas boas para se investir na bolsa. E esse trabalho é um trabalho que ele acaba criando, né, dentro da equipe da Brasil Capital, uma cobrança muito grande por entender muito mais dos negócios das empresas que a gente está investindo do que do cenário macroeconômico ou dos eventos tipo esse de pandemia, que nossa capacidade lá de prever isso é muito pequena. Na verdade, se a gente focasse muito em prever esses eventos de curto prazo, os acontecimentos, né, de curtíssimo prazo, muito provavelmente a gente não conseguiria capturar as tendências de médio e longo prazo e as transformações que as empresas passam ao longo do tempo, que criam um grande valor para o fundo, que são as empresas boas, bem geridas, com uma capacidade de crescimento acima da média, né, e com pessoas fora da curva tocando os negócios. Então, dito isso, né, a gente não conseguiu prever essa pandemia, né, esse efeito do coronavírus, que ia ter um efeito tão grande sobre o Brasil e o mundo inteiro. Então, foi um evento que a última vez que ele aconteceu, né, foi na gripe espanhola de 1918. Então, passa de qualquer tipo de conhecimento pessoal nosso, né, de seres humanos aqui que estão, nem nossos avós, talvez nossos bisavós ou tataravós passaram por isso. Então, de fato, não é uma crise que ela é igual às outras, né? E, evidentemente, quando isso acontece, a gente que já tem assim, que já não foca tanto em prever crises, né? Porque a gente acha que essa tarefa é uma tarefa bastante difícil e ingrata de se fazer, fica mais difícil ainda quando é uma crise que não é comum e não é usual acontecer, como foi as crises passadas, financeiras, crises por conta do ciclo econômico e assim por diante, né? Então, dito isso, desde quando a crise da pandemia começou, o nosso foco tem sido muito grande no portfólio, né? No portfólio de empresas, nas empresas que a Brasil Capital está investindo e tentando entender profundamente como é que essas empresas estão hoje, como é que elas vão ficar no futuro e quais são as empresas que vão ser as vencedoras dessa crise, né? A gente já consegue
em algum tempo aí ver alguns setores que são vencedores, como o setor de e-commerce, por exemplo. Eu não me recordo se quando eu estava em Rio Preto, há um tempo atrás, eu falei, mas a gente montou uma posição em Magazine Luiza, por exemplo, que a gente não tinha no fundo. É uma empresa que, para a gente, apesar do valor que a empresa tem em bolsa, ela é uma clara vencedora aí do mercado online, do crescimento do mercado online. E se tem uma coisa que essa crise está fazendo é empurrando acelerando, né, uma entrada de uma camada grande da população ao mercado online, às compras digitais, que era uma tendência de médio e longo prazo que a gente via, tanto é que a gente já tinha uma posição em Mercado Livre e que se acelerou com isso. Então, a gente aproveitou a crise para comprar uma posição no fundo em Magazine Luiza. E algumas outras posições também, que depois eu posso comentar com mais detalhes. Então, nós estamos muito focados hoje em fazer isso, né? Em olhar para o portfólio atual e entender se as nossas empresas são as melhores preparadas. A gente fez alguns investimentos também, por exemplo, a Azul Linhas Aéreas, era uma posição que a gente carregava há um pouco mais de um ano. A gente vinha vendo na Azul uma companhia, né? Vamos olhar o cenário, né? Quer dizer, a gente estava construtivo com o Brasil e com o cenário desde 2015, 2016, a gente via uma evolução da economia e a Azul para a gente era uma companhia que oferecia um management de alto nível, alinhados, todos com bastante ação da companhia, etc. Até o David Newman, que é o controlador, soube recentemente que ele estava até alavancado, comprado em Azul, né? Ele teve que foi estopado pelos bancos, teve que vender uma parte da posição dele, apesar de ser uma venda compulsória por conta da alavancagem. Então, tinha um alinhamento grande de interesses da gestão com a companhia, e a companhia vinha crescendo muito. Estava abrindo novas rotas no interior, no Brasil inteiro, utilizando alguns hubs que eles têm em Viracopos, Recife, e a gente via a Azul como uma companhia que se beneficiaria muito do crescimento econômico que o Brasil ia ter em 2020 e nos próximos anos, né? Quando veio essa crise, a gente acha que, apesar da queda que a economia vai ter no curto prazo, a economia, assim que a gente sair dos lockdowns, dessas fechamentos, ela vai voltar a recuperar. Então, a Azul perdeu muito do sentido, porque uma boa parte da parte de viagens dela é mais rentável, é a parte corporativa, né? E essa parte de corporativa vai sofrer bastante com a crise atual, né? Acho que um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Quer dizer, ao invés de fazer um evento presencial, nós estamos fazendo um evento 100% online e a gente está vendo que funciona super bem e ele é um evento que tem propiciado um aumento muito grande de produtividade. Então, a gente entende que o setor de viagens vai sofrer, especialmente as viagens corporativas, talvez de um jeito mais estrutural aí para retornar. Então, são algumas, um pouco da pincelada, um pouco do que a gente está vendo de coisas que se beneficiam, que acelerou algumas tendências, mudou algumas coisas no curto e médio prazo de alguns outros setores, e as companhias vão ter que se adaptar a essa nova realidade, né? Do ponto de vista nosso, voltando só para o macro, Flávio, até aproveitando sua pergunta inicial sobre a crise política e tal, de fato, assim, os eventos recentes, né, de política aqui no Brasil têm adicionado muito mais incerteza, né, e muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais problemas que a gente já tem que resolver por si só. E esses eventos são muito ruins, né? Não tem como achar que o que está acontecendo no Brasil de junção de 3 crises é uma coisa trivial, né? Ao mesmo tempo, a gente está muito hoje ancorado na agenda que, eventualmente, o Congresso pode ter com o Guedes, né? E se o Guedes vai sair ou não. Acho que para o mercado, mais importante até do que o Moro, que é um baita ministro que vai afetar a popularidade do Bolsonaro, e acho que o Bolsonaro tem, infelizmente, agido de uma maneira muito ruim aí durante essa crise toda, né? Não só despreparo, mas talvez desespero também, etc. As atitudes que têm sido tomadas, acho que, né, é difícil achar que são corretas, né? Mas fato é que o Guedes, nesse sentido dos ministros, né, que para o mercado financeiro ele é o mais importante, porque ele é o bastião do pilar das reformas, de manter o controle fiscal dos gastos, etc, etc, etc. Depois que o Moro saiu, o Guedes virou o grande triunfo do Bolsonaro, né? E, enfim, apesar dele agir de uma maneira um pouco errática e difícil de você prever o que o Bolsonaro pensa, o Guedes, hoje de manhã, né, o próprio Bolsonaro deu uma coletiva lá no Palácio com o Guedes, com o Tarcísio e com a Tereza Cristina,
deu várias vezes a palavra para o Guedes falar, mostrando que, poxa, o Guedes é o cara da economia, o cara que vai focar na economia. E se a gente lembrar no passado, né, assim, a gente não lembra quem que era o ministro da Justiça do Temer, da Dilma, enfim, dos antigos, dos ex-presidentes brasileiros, pouca gente lembra quem eram os ministros da Justiça, né? Especialmente o pessoal do mercado financeiro, porque, de fato, o que importa é o ministro da Economia, né? O que está sendo feito ali na economia, nas reformas, etc. Isso pro ponto de vista de mercado financeiro, tá? Para preço de ativo. Então, de alguma maneira, a gente entende que se o Guedes for preservado e houver uma melhor interlocução do governo com o Congresso, né, e as reformas voltarem para a pauta, isso voltar a ter uma evolução favorável, a gente pode ver que até tem uma melhora dessa parte política, né, do ambiente político. Tudo isso a gente vai ver. Hoje está muito ruim, está muito incerto, não dá para fazer nenhum tipo de aposta. A única coisa que a gente faz lá no fundo, que a gente tem olhado, é essas questões de quais são as empresas, quer dizer, assim, nossa pergunta principal lá é quais são as empresas que, independente do macro do Brasil, quer dizer, do que vai acontecer com o Brasil esse ano, ano que vem, com o PIB, etc., que vão crescer, né? As empresas que vão conseguir gerar resultado e que vão crescer na crise, que estão ficando mais eficientes, estão cortando custo, estão conseguindo melhorar os processos e vão conseguir sair dessa crise muito mais fortalecidas do que elas estavam no passado, né? E essa é a grande questão, essa é a grande pergunta que a gente se faz todos os dias lá e que a gente tem que ter capacidade de responder e de montar esse portfólio, né? Por que essa pergunta para a gente é a mais importante de todas? E não se o Guedes vai ficar, se a Tereza Cristina, o Bolsonaro, o que ele vai fazer, se vai ter impeachment ou não vai ter impeachment. Porque a gente acha que, assim, olhando para o nosso histórico do passado e para o que a gente sabe fazer efetivamente, é escolher boas empresas e bons negócios, né, que tenham um potencial de crescimento e que estejam num preço interessante. Com a queda que o mercado teve, e com os juros baixos no Brasil, que eu acho que também é uma premissa importante para a gente trabalhar para investimento em ações, esse cenário de juros mais baixos, etc., tem muita empresa que está muito barata, né? Muita empresa boa que caiu bastante, não só dentro do portfólio da Brasil Capital, mas na Bolsa como um todo. Então, acho que assim, é um período bom para você investir em Bolsa, para você olhar para esses investimentos de médio e longo prazo, com uma cabeça sempre de que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Ninguém sabia um mês atrás, ninguém sabe agora e ninguém sabe daqui a 2 meses o que vai acontecer no curto prazo, né? O mercado ele é muito incerto. Fato é que o mercado antecipa sempre o ciclo econômico. Então, toda a piora que a economia está tendo agora, que vai ter, né, ao longo de março, abril, maio, junho, o mercado, a queda que ele teve em março foi muito forte, muito intensa, né? A queda mais rápida e mais forte da Bolsa Brasileira desde 1998, da crise da Rússia, e da Bolsa Americana, a queda mais forte do mensal desde 1987. Então, foram eventos muito fortes e marcantes que aconteceram em março do ponto de vista de queda de preço de ativo. Na nossa humilde opinião, esses preços de ativos já refletiam um desconto grande das perspectivas econômicas piores que viriam pela frente, né? Tanto é que houve até um movimento de pânico grande da Bolsa, etc. Então, a gente procura hoje, mais do que nunca, estar focado nos ativos, nas empresas que vão crescer, nas empresas que vão gerar resultado e que tem uma capacidade de gestão, né? A gente sempre olha muito para isso. Quer dizer, quais são as empresas que têm pessoas fora da curva e totalmente comprometidas com o projeto e tocando a empresa por médio e longo prazo e tomando decisões hoje difíceis, mas que vão fazer com que a companhia continue crescendo no médio e longo prazo. Então, acho que é um pouco disso que a gente tem feito, tá? Assim, que no final do dia acaba sendo mais do mesmo, né? Assim, quando tem um chacoalho grande desse no mercado, uma crise dessa, um evento tão forte de preço, né? Que foi difícil para qualquer um prever, né? Ainda mais para a gente que é um fundo de ações, com uma estratégia de longo prazo, de buy and hold, a gente redobra nosso trabalho, nossa dedicação, nosso esforço, para entender que nós estamos efetivamente com o melhor portfólio de empresas para navegar a crise e para quando sair da crise vão estar muito bem posicionadas para acelerar o crescimento, né? Acho que é um pouco disso que a gente está vendo hoje, está vivendo e está se dedicando aqui na Brasil Capital, Flávio. Ari, deixa eu só fazer um comentário aqui, aproveitando esse teu gancho. Pô, seria legal você nos dizer aí qual que é o tamanho desse portfólio, né, que você comentou aí de
de ações, tal? Quantas empresas vocês costumam analisar? E queria que você comentasse um pouquinho também de quais são os fundos que nem todo mundo que está aqui assistindo, nem todos, a maioria dos clientes conhece talvez o Brasil Capital 30, mas que você dê uma pincelada de quantos são os fundos da Asset e até como para ilustrar para os nossos clientes e tal, qual que é o tamanho de uma equipe para gerir um fundo de ações assim? Eu queria que você contasse um pouco desses bastidores, né? Você comentou ali que a gente tem a presença do Fernando, que é responsável por analisar alguns setores, os bancos, as elétricas e tal, que ele estava nos comentando, mas acho que é legal você dar um overview do que é uma asset por dentro, assim, para os nossos clientes, seria bacana. E também comentar aqui um recado para quem está nos assistindo aqui, que tem o chat ao vivo aqui no YouTube, fiquem à vontade para perguntar, para interagir, a ideia é essa, é um bate-papo aberto aqui, aproveitar que a gente tem dois feras aqui com vasta experiência aí no mercado de ações para falar aqui com a gente. Legal, André. Bom, acho que assim, a Brasil Capital tem como filosofia de investimentos uma carteira que desde 2008 ela sempre teve em média entre 15 e 20 empresas, né? Na maior parte do tempo mais com 20 empresas do que 15, né? Então talvez um pouco mais, um pouco menos, mas na média é isso. Hoje nós estamos com 23 empresas no portfólio, tá? Sendo que as 7 maiores companhias têm de 50% a 60% do portfólio. Então tem muita empresa com 8, 9, 10% do fundo, tá? O fundo não aumenta posições acima de... A gente tem um limite gerencial nosso de que uma única posição não pode ser maior do que 20%. Aliás, esse limite foi usado pouquíssimas vezes na história. Para a gente, uma posição com 12%, 13% do fundo já é grande. Hoje, nossa maior posição é 8%. Então, até no momento de maior incerteza, a gente acaba pulverizando um pouco mais o fundo, tendo mais posições, que reflete um pouco assim, tem muita oportunidade, né? Muita empresa boa, barata, e também não concentrar nada num negócio específico, porque como o futuro é muito incerto, é melhor você ter um conjunto de boas empresas com bons gestores do que concentrar todo o fundo em poucas empresas com bons gestores, porque se alguma coisa for diferente do que você está esperando, você não consegue ter muita margem de manobra, né? Então, o fundo está, talvez em relação à média histórica que ele trabalha, com um pouco mais de empresas do que o normal, a média é 20, está com 23, ele está um pouquinho mais pulverizado, mas não muito, tá? Geralmente a maior posição ocupa entre 10% e 12% do patrimônio, e hoje está em torno de 8%. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, a gente tem um limite de concentração também setorial, então, para o setor de educação, saúde, infraestrutura, saneamento, enfim, todos os setores da Bolsa, né, commodities, etc., que a gente não pode ter mais do que 30% do patrimônio do fundo exposto num único setor, tá? Tem que ser no máximo isso, e a gente, na média, setores que são relevantes para o fundo, como o setor de utilidade de energia elétrica, né, utilidades públicas, digamos assim, que o Fernando é analista, que está aqui comigo no call, meu sócio, ocupou historicamente sempre uma posição de 20%, 25% de um conjunto de 4, 5 empresas que tinham esse percentual do patrimônio. Então, esse é o nosso limite. O fundo não alavanca, ele não passa de 100% do patrimônio comprado, né? Ele é um fundo long only, que a gente fala, né? Um fundo de investimento em ações, que ele não alavanca, então a gente só usa derivativos, no caso, opções, para proteção. Neste caso recente, atual, infelizmente, a gente não tinha proteções, de novo, a gente não conseguiu ver essa crise e não fez investimentos em proteções, tá? A gente até tinha feito em janeiro, porque o mercado tinha subido muito, e essas opções, a gente acabou saindo delas em fevereiro e foi um erro que a gente cometeu aí de ter saído dessas posições de proteções antes da hora. Deveria ter rolado para abril e teria não salvado o fundo, mas teria ajudado um pouco a reduzir a queda, né? O fundo é um fundo de longo prazo, com uma cabeça de bolsa, né? Então, de novo, é um fundo que tem, como eu posso melhor dizer assim, um fundo de cabeça de previdência em ações. Para quem quer montar uma carteira de ações de longo prazo, focado em boas empresas e bons negócios, o Brasil Capital é uma boa aposta. Para o curto prazo, o nosso fundo é totalmente volátil, totalmente suscetível às mexidas de mercado, porque a gente sempre está exposto, né? O fundo fica estruturalmente comprado em bolsa, e na média histórica nossa posição líquida comprada é em torno de 90%, e hoje nós estamos flutuando em torno disso, muito próximo da média histórica. Então, o fundo sempre está muito exposto, né? A dinâmica da gestora, André, assim, é um pouco de
trabalhar, né? Assim, a gente tem uma equipe lá que, dentro da parte de gestão e análise, nós somos em 9 pessoas, contando, né, os analistas, os gestores, os analistas sêniores e os analistas plenos e júniores. As 9 pessoas se dedicam em tempo integral a estudar as empresas, analisar os setores, né? Então a gente se divide lá, sempre tem tem pelo menos 2 pessoas analisando uma empresa ou um setor específico. Então, vou dar o exemplo, pegar o Fernando. O Fernando, quando vai analisar Energisa, que é uma posição do fundo, que é uma distribuidora de energia elétrica, bastante grande no Brasil, todas as reuniões ou calls ou interações que ele tem ou com a Energisa ou qualquer pessoa do setor, sempre ele está com mais alguém da Brasil Capital do time com ele. Então, ou eu ou algum outro sócio, algum outro analista tocando aquela reunião, aquela pauta. Então, a gente sempre gosta de andar em dupla ou trio, de uma maneira que a gente tenha uma decisão colegiada. Por que isso, né? De novo, a gente tem os gestores, né? Eu sou um dos gestores, mas a gente gosta do time inteiro estar pensando junto no portfólio, né? A gente sempre provoca muito o time a pensar em conjunto no portfólio, o que é melhor ter, o que é melhor não ter, para, de alguma maneira, a gente acredita que uma decisão colegiada, né? Assim, 9 cabeças pensam melhor do que uma. Então, quando você está com um time completo tomando decisão e olhando o portfólio, evidentemente tem os gestores sêniores lá que tem a decisão final, mas o time inteiro interage muito ao longo do tempo, né? E cada um dos analistas, né? Então hoje nós somos 3 gestores em cima e 6 analistas embaixo. Grosso modo é isso, somos em 9. Então cada um dos 6 analistas, mais sêniores ou júniores, tem setores que eles analisam. Então, eu já falei os setores do Fernando, né? Setor financeiro, setor de utilidades públicas e construção civil em geral. E quando tem algum caso, o Fernando é o dono do caso, mas a gente interage muito com ele o tempo todo, né, tentando entender o que está acontecendo nas empresas, né, o que vai mudar, o que vai melhorar, vai mudar para pior, mudar para melhor. E a gente vai ao longo do tempo, né, criando uma pesquisa, né, que a gente fala assim, né, que é uma nosso checklist, nossa pesquisa proprietária, que a gente vai entendendo, tentando responder algumas perguntas importantes. Primeiro, se aquele modelo de negócio daquela empresa é bom para a gente estar investido por médio e longo prazo, se aquela empresa tem a capacidade de fazer investimentos do seu capital que gerem retornos acima do seu custo de capital, ou seja, ela vai criar valor para o acionista fazendo isso, né, investindo a taxa de retorno acima do custo de capital. Segundo, se essa companhia está em setores que esses setores são blindados à competição, à margem, se ela, mesmo que ela sofra da competição, aquela companhia tem a capacidade de sobressair perante a competição e continuar crescendo e preservando o resultado dela e melhorando o resultado ao longo do tempo, que isso vai gerar valor para o acionista. Outra questão importante é a parte de pessoas, que talvez seja cada vez mais pessoas um dos elementos mais importantes para uma companhia conseguir se sobressair no médio e longo prazo. Quer dizer, será que a companhia tem as melhores pessoas tocando, pessoas mais honestas, mais competentes, mais dedicadas para tocar aquele negócio e fazer com que aquele negócio se sobressaia ao longo do tempo? Então, talvez Magazine Luiza, que é um investimento nosso, seja talvez um ótimo exemplo, ou mesmo a XP, né, de o que pessoas muito boas, né, e focadas podem fazer com o negócio. Transformam o negócio e quando você olha para um prazo de 3, 4, 5 anos, mesmo com uma crise, com eventos econômicos complexos, como o que nós estamos passando agora, um time de pessoas muito qualificado e muito competente consegue criar muito valor, né? E esse valor é criado para todo mundo, para os funcionários, para os acionistas, para os stakeholders de maneira geral. Então, o elemento pessoas para a gente, cada vez mais, ainda mais num mundo tão disruptivo, tão dinâmico que a gente vive, ele se sobressai bastante e ele fica muito relevante. Então, a gente gasta um tempo grande com as pessoas. Então, o primeiro pilar é entender, né, do time de análise e dos analistas, né, junto com os gestores, é entender modelo de negócio, depois pessoas, quem são as pessoas que tocam a companhia, eles estão alinhados, eles estão pensando no longo prazo, estão pensando em criar valor. E, por último, é a questão de margem de segurança, quer dizer, o quanto que aquele modelo de negócios bom que a gente entendeu que era bom, aquelas pessoas capacitadas e focadas no longo prazo estão lá. O quanto que a gente tem margem de segurança para investir nesse negócio. E aí, margem de segurança é a parte matemática, de valuation, de números, de contas, que é super relevante, mas cada vez mais a gente, com o tempo passando, a gente começou a ver que muitas vezes a planilha de Excel, a conta, né, o número, o frio,
especialmente nessa parte qualitativa de empresas, de negócios que estão sendo disruptados de uma maneira muito intensa, ele não captura essa questão que é modelo de negócio e pessoas. Então, a gente dá um peso grande para a valuation, para as contas, mas cada vez esse número, para a gente, ele pesa menos na tomada de decisão. De novo, nós temos posições em XP e Magazine Luiza, e se a gente estivesse olhando simplesmente para a conta, para o valuation, provavelmente a gente não teria nenhuma ação dessas duas empresas hoje no portfólio. Já não teria XP há algum tempo que a gente tem, já não teria Magazine Luiza, não teria nem comprado Magazine Luiza, porque, de fato, a parte de valuation dessas companhias está muito acima da média histórica. Só que são companhias tão fora da curva, tão outstanding, com pessoas, modelo de negócio tão bons e pessoas tão boas, que nos fazem crer, né, e apostar que essas empresas vão continuar crescendo muito acima das outras empresas do setor ao longo dos próximos anos. Então, no final, assim, André, a gente tem uma equação, digamos assim, que é um trabalho dinâmico, super intenso nosso, está todo dia pesquisando, estudando, entendendo as companhias. Conforme vai passando o tempo, a gente vai ganhando mais convicção que aquela empresa que a gente comprou as ações e investiu, ela é boa. Nós, geralmente, quando começamos o investimento, a posição é pequena no fundo, 1, 2% do portfólio, do patrimônio do fundo, e conforme nós vamos ganhando convicção que aquela empresa tem atributos de qualitativos, né, que ela está entregando os resultados, que ela está caminhando na direção correta, que ela está indo bem, nós vamos aumentando a posição na companhia. E se a companhia está indo muito mal, né, e está indo na direção errada, nós vamos reduzindo a posição e reduzindo a exposição a essa empresa no portfólio. Então, no final, a gente acaba tendo uma equação, né, assim, que a gente vai todo dia estudando, aprendendo mais, entendendo as pessoas que estão em volta da companhia, falando com pessoas. Então, nosso trabalho é de muita reunião. Por exemplo, eu e o Fernando acabamos de sair de um call há algumas horas atrás, alguns minutos atrás, na verdade, com um conselheiro de uma companhia que é investida nossa. Ele está num cargo de conselho, um cara super experiente, no caso, uma companhia do setor elétrico. A gente ficou 1 hora quase com ele no telefone, conversando sobre os desafios que ele está vendo no setor, regulação da companhia, combate a perdas. Então, é uma série de detalhes, de fatores que, em conjunto, esse estudo que a gente faz dinâmico das empresas, né, de novo, todo dia é uma evolução, faz com que a gente tome decisões no portfólio de se a gente está caminhando, né? Se a gente vai aumentar aquele investimento ou reduzir aquele investimento de acordo com os preços em bolsa, tá? Então, é mais ou menos assim a dinâmica do fundo, né? A empresa inteira da Brasil Capital são 16 pessoas, então 9 na parte de gestão e análise. As outras 7 pessoas estão nas outras áreas da companhia, na parte administrativa, parte comercial e na parte de operações e back-office, né? Middle office e back-office, que a gente chama. Mas o core, né? O coração da Brasil Capital, né? Realmente o núcleo ali é a parte de gestão e análise. Nós temos também algumas iniciativas desde 2017 que a gente tem investido, já publicamos isso nas nossas cartas e temos falado bastante disso, de iniciativas digitais e de fato estudar mais o setor digital e tecnologia, né, e gastar tempo com isso. Então nós e os analistas temos dedicado bastante tempo, temos uma iniciativa a gente tem um programador na Brasil Capital já, melhorando processos da empresa, não só da parte de gestão e análise, mas também na parte de back-office e middle office. Então, a gente tem investido muito tempo nosso e gasto muito tempo nessa parte de tecnologia e digital, né? Que a gente entende que para vários setores da Bolsa, essa parte digital é muito importante. E com essa crise atual, a gente viu que a aceleração da digitalização da economia fez com que talvez o que a gente fosse ter em 5 anos aqui no Brasil vai acontecer em 5 meses, né? O que demoraria 5 anos, talvez aconteça em 5 meses de adaptação das pessoas às tecnologias. Então, Legal, mais do que nunca, foco nisso. Então, acho que é um pouco essa linha aí. Olha, aproveitando que o Fernando está aí, né, analista de bancos, e você falou um pouco do portfólio. Vocês estão com o banco na carteira? Vocês acham alguma coisa do setor de banco? Como eles vão ser impactados, né? Já tem ideia do nível de inadimplência que pode chegar, né? E aproveitando Vai lá, Fernando. também, Fernando, só para somar junto à pergunta do Rodrigo, né? Fazer só uma observação. Você falou muito em relação a longo prazo, né? Horizonte de 3, 5, 10 anos, que é de fato o horizonte que a gente imagina para empresas, né?
porque muitos clientes, investidores, né, perguntam o que a gente entende por horizonte de longo prazo, e acho que o Fernando pode falar um pouquinho mais disso também, dos setores que ele cobre, tanto de banco, tanto de elétricas, né? Quando uma empresa tem um projeto novo que vai fazer um investimento e espera ter o retorno desse investimento, normalmente ele não vem no curto prazo, né, Fernando? Demora 3, 5, enfim, demora prazos mais longos, né? Então, a própria empresa, no seu negócio, tem um retorno mais longo, né? Imagina o investidor. Então, eu queria que você complementasse aí e aproveitar também para falar da digitalização dos bancos, né? É tão importante quanto a questão da inadimplência agora, no momento que a gente está vivendo, mas como que os bancos estão indo também para essa frente de digitalização, né? Que agora está mais em alta do que nunca, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que sim, se eu puder complementar dois fatores, esse ponto do longo prazo, tanto as empresas estão fazendo investimentos hoje para serem coletados ao longo dos próximos anos, e esse é o nosso trabalho, né? Entender os bons alocadores de capital nas empresas, como é que eles vão ter o retorno desse capital, do nosso capital investido ao longo do tempo, né? Então, é extremamente importante a gente estar alinhado com o gestor, seja no preço da ação, seja na forma de remuneração dele, seja no prazo de um investimento potencial. Eu vou dar o exemplo da Alupar, que a gente começou a investir em 2016, quando começaram a ter novos leilões de transmissão no Brasil. A empresa conseguiu, ali naquele momento num período de 2 anos, capturar 7 a 8 projetos com uma taxa de retorno espetacular, né? A gente, como investidor, está lá para esperar a maturação desses projetos e esse valor fluir para o mercado, né? Fluir para o valor de mercado da companhia, né? E aí, uma estatística interessante acho, do nosso fundo, 70% dos nossos investimentos, do retorno dos nossos investimentos, ele está em investimentos que estão há mais de 3 anos no fundo. Quer dizer, é extremamente importante, quando a gente olha uma empresa, está olhando para 3 a 5 anos, para ter os nossos 15 a 20% de retorno ao ano, né, o cliente tem que estar com a gente para esse prazo, porque a gente sabe que 1, 2 anos você pode ter um gap, uma crise, alguma coisa assim. E até interessante, o Ari comentou da nossa carta, vale muito a pena dar uma olhada depois, mas a gente colocou um gráfico que mostra nas últimas crises no Brasil, quanto que a Bolsa caiu naquele momento e quanto ela performou depois, no 1 e 2 anos seguintes, né? E isso só deixa mais claro para a gente que investimento em bolsa, investimento em empresas boas, ele deve ser feito sempre por um horizonte de 3 a 5 anos. Não vai fazer tanta diferença se você compra o Ibov a 60 mil e acerta ali, ou a 70 ou a 80. Se você está olhando para um prazo de 3 a 5 anos em boas empresas, muito provavelmente esse resultado vai vir e vai fluir para a sua cota, né? Então, a gente sempre olha esse prazo de investimento, esse é um ponto extremamente importante, né? Acho que virando agora para os bancos, a pergunta de quanto vai ser inadimplência é uma grande dúvida, né? Porque, diferente das outras crises, essa crise ela começou e ela tem, teoricamente, um momento para ser terminado, né? Levantamos a quarentena, agora a gente começa um período de recuperação. A dúvida é quanto tempo dura isso e quanto isso vai impactar na economia de fato, né? Se a gente pegar e olhar as crises passadas, você não tinha tão claro esse o ponto final dessa crise. Então, os bancos vinham fazendo provisão, mudando o mix de carteira. Quando a gente olha agora, com certeza, os bancos estão no primeiro momento tentando, primeiro, entender quais são os setores mais impactados, onde eu preciso colocar dinheiro, onde eu não vou colocar dinheiro, como é que eu vou ajudar a economia, né? Eu até estava falando com o pessoal do setor de bancos, está todo mundo dando graças a Deus que a gente tem 5 bancos grandes, concentrados e capazes de ajudar durante essa crise. Porque se a gente tivesse uma crise financeira no sistema financeiro agora, seria uma crise muito mais profunda do que vai ser, né? Então, isso é um ponto positivo do nosso sistema financeiro, estar extremamente estabilizado e capaz de sustentar essa crise e ajudar alguns dos setores que estão com problema. Então, vamos fazer o pacote de folha de pagamento, o pacote para SME, vamos tentar ajudar o corporate, vamos fazer o pagamento da Bolsa Auxílio. Quer dizer, os bancos estão trabalhando de forma conjunta nisso. E aí, qual que é o primeiro movimento? Vamos tentar analisar para onde isso vai, né? Até quanto tempo dura, para saber que nível de provisionamento eu vou fazer. Dito isso, o nosso trabalho, o Ari comentou um pouco aí de como é o dia a dia do negócio, mas a gente está muito em cima das empresas e falando com todas as empresas o tempo inteiro.
Então, no D0 da reunião, a Ari, o André e o Bruno chamaram todo o time de gestão e falaram, olha, no D0 da crise, vamos fazer uma análise de cenários possíveis para todas as empresas da nossa carteira, para tentar entender, apesar da incerteza gigante, para onde a gente está olhando. Então, nos meus cenários de banco, eu tenho um cenário que tem 10% de crescimento de PDD, eu tenho um cenário de 30%, eu tenho um cenário de 40% de crescimento de PDD. 40% de crescimento de PDD ano contra ano, quando a gente vinha para uma queda, esse ano era uma queda de provisão em alguns bancos, você tem um resultado que ao invés de crescer 5, 10, ele cai 20. Né? Então, a gente tem que trabalhar com todos esses cenários para tentar entender quais são os fundamentos de cada um dos setores, quais são os múltiplos e qual a perspectiva de resultado de cada um desses setores. Né? Então, assim, muito difícil cravar qual vai ser a inadimplência. A gente vai ter uma inadimplência pico, vai chegar no recorde histórico novamente? Pô, isso é um cenário de 40% de crescimento no provisionamento dos bancos. Do outro lado, ou não, é uma crise que dura menos, você vai ter menos desemprego, então, peraí, o aprovisionamento não necessariamente precisa ser tão grande, né, quanto foi nas crises passadas. Então, essa é uma dúvida, assim, é a pergunta de $1 milhão para os bancos agora, é tentar saber qual o nível que eu vou provisionar. Provavelmente no primeiro tri dos bancos que vou começar a reportar a partir de amanhã, a gente já vai ter algum aumento de provisão, dado que eles estão olhando para um cenário pior para frente e já vão começar a fazer esse provisionamento, né? Do outro lado, a digitalização acho que surpreendeu e muito nos bancos. Ninguém imaginava o Itaú rodar com 40 mil pessoas em home office e o banco funcionando perfeitamente. Né? Eu acho que assim, os bancões tinham até uma reticência de fazer esse movimento mais forte para o home office, por não saber se o sistema aguenta. Né? A gente consegue realmente operar o banco inteiro assim? E acho que está mais que provado que consegue, e isso vai mudar drasticamente a forma que o cliente interage com o banco, porque quem não queria usar o app, quem ia na agência tomar um cafezinho, essa agência perdeu o sentido, né, completamente. Você fica agora com um número mínimo de pessoas ali que vai querer operar nas agências e sabe que operar no internet banking, operar no app, é muito mais fácil e prático do que você ir numa agência, né? Então, acho que os bancos não só ganham isso dos clientes, em termos de, olha, agora a gente consegue efetivamente estar par e passo com as fintechs, com os neobanks, na parte digital, como também a gente tem uma oportunidade de custos enorme aqui desse lado, que a gente não precisa mais rodar tanto com o número de pessoas, nem com o espaço que a gente tinha antes. Né? Então, essa digitalização acho que vai se fortalecer cada vez mais. Eu já até estava falando com um banco digital grande, e eles comentaram que abril você teve um incremento da abertura de novas contas. Quer dizer, a gente entrou numa crise onde você imagina que as pessoas não vão, né? Pô, eu não quero fazer nada, eu vou ficar aqui em casa tentando segurar meu emprego. E você está tendo abertura de conta digital, potencialmente porque é um banco sem tarifa. Então, quer dizer, está provando que o business desse banco o modelo de negócio desse cara é tão bom e até melhor agora nesse período de crise e quarentena, né? Então, isso só, acho que agiliza esse processo de digitalização que todos os bancos estavam passando, estavam indo devagar e agora vão acelerar isso de forma brusca. Né? Então, é um movimento sem volta agora para os grandes bancos e para todas as empresas. Tá? Se você pegar no setor elétrico, que são empresas que você imagina são menos digitais, eles têm que agora pensar em como é que eu facilito o meio de pagamento para o meu cliente pagar a conta de luz, dado que não tem agência ou não tem lotérica para fazer o pagamento. Né? Isso para o setor de incorporação, de construção civil, a gente vê as empresas fazendo vendas 100% digitais. Ou quando que a gente imaginou que alguém ia comprar um apartamento sem ir lá ver o decorado, pisar no apartamento? Né? Então, acho que é um movimento sem volta, e aí o nosso trabalho é justamente esse, entender quais as empresas do portfólio ou quais as empresas que a gente olha que não estão no portfólio vão ser as grandes vencedoras desse movimento, sair melhores do que entraram na crise, né, e compor o resultado ao longo dos próximos 3 a 5 anos para entregar o retorno que a gente quer para o fundo e para os nossos cotistas. Legal. Fernando, queria que você comentasse um pouquinho também, o Ari também pudesse comentar com a gente. Eu sei que no outro evento até que o Ari fez uma apresentação para a gente, ele colocou que
claro, a maior parte do tempo de vocês estão em contato aí com os gestores, como vocês citaram que há poucas horas vocês estavam com um conselheiro de uma das empresas no qual vocês investem. Como é que esses empresários hoje estão olhando, por exemplo, cada setor da economia? Claro que a gente não vai falar de todos aqui, mas para falar um pouquinho daquilo que você analisa, em relação ao setor mais macro, né? Como eles estão observando, por exemplo, essa questão do desemprego, como a gente veio falando a respeito da digitalização, da tecnologia, ou seja, a gente sabe que, de repente, a gente vai ter um desemprego muito alto e essa retomada em relação a isso, porque isso, de certa forma, vai impactar muito, inclusive, no varejo, né? Então, ou seja, caiu muito o setor de varejo nesse momento e, teoricamente, a retomada da economia e a retomada desses valores, desses ativos, dessas ações, também pudesse retornar numa velocidade um pouco mais alta. Como é que isso pode conflitar em relação a desemprego, por exemplo? Bom, eu vou começar a resposta aqui, depois o Fernando, se ele quiser, me complementa. Eu acho, Jonathan, que é o seguinte, a gente não tem muita visibilidade, né? Assim, de fato, o setor de varejo como um todo, ele vai sofrer, né? Vão ter quedas de vendas e a recuperação ela vai ser gradual. Só que dentro dessa queda, né, do setor como um todo, vão ter empresas mais afetadas e empresas menos afetadas. Então, nós lá dentro da Brasil Capital, nós estamos tentando sempre procurar entender quais são as empresas que menos vão ser afetadas e que na recuperação elas vão voltar mais rápido. Então, para a gente, o Mercado Livre, uma Magazine Luiza, e mesmo Via Varejo, que é uma posição que a gente ainda tem, né, no fundo, vão ser empresas beneficiadas. A Via Varejo, no caso, a gente até reduziu um pouco a posição ao longo da crise, porque ela é mais alavancada e é bem mais arriscada do que uma Magazine Luiza, né? Então, se as coisas continuarem ruins por mais tempo, provavelmente ela vai sofrer mais, vai precisar de aumento de capital, etc. Coisa que a Magazine Luiza não precisa, né? Porém, é uma empresa que vai se beneficiar, né? Provavelmente os pequenos comerciantes, pequeno e médio setor do varejo aí, né, empresário do setor de varejo, vai sofrer muito mais do que essas empresas grandes que têm muito mais acesso a capital e conseguem negociar melhor com fornecedores, com bancos e com os donos dos imóveis que eles alugam, né? Então, é um pouco isso que importa para a gente, tá? Assim, o setor como um todo, ele vai sofrer, vai ter uma recuperação lenta e gradual. Para a gente, assim, o fato do juros estar baixo, isso ajuda bastante a economia, né, na recuperação e ajuda também, de alguma maneira, as pessoas, as empresas, no caso, a pagarem essa conta da crise de maneira mais barata, né? Quer dizer, se a gente estivesse passando essa mesma crise e o juro tivesse 10, 12, 13%, a taxa Selic, seria uma situação muito mais difícil do que a gente está vivendo hoje com os juros de 3,75 e assim por diante. Então, e um outro fator importante também, só para adicionar nesse ponto, assim, essa ajuda que os governos estão dando, né, aqui não só no mundo, mas aqui no Brasil também, de cheques, né, para as pessoas, auxílios do ponto de vista financeiro para as famílias e para as empresas, também é um fator que ajuda essa crise a ser diferente do resto, né? Essa crise, como os governos mandaram as pessoas ficarem em casa e de alguma maneira, né, uma crise sanitária, faz com que o nível de ajuda fiscal e monetário seja muito maior do que no passado. Então, tudo que o governo brasileiro já fez de compulsório, liberação de compulsório bancário, redução de juros, injeção de liquidez no mercado de crédito, questões de fiscal, né, de ajuda aos estados e municípios, ajudas no pagamento de contas de luz, né, todas as pessoas que estão aí no programa Luz para Todos vão ter até um certo nível de consumo de megawatt por mês, vai ter o governo vai pagar a fatura para as pessoas, né? O auxílio lá de R$600 que vai ser dado para as pessoas que têm um rendimento abaixo lá de até 2 salários mínimos ou os informais. Então, tudo coisa que ajuda a economia a passar pela crise, né? Então, a gente agora torce aqui para o vírus, né, para essa questão do corona, ele permitir que a gente tenha uma reabertura da economia de modo que essa reabertura seja permanente, né? O pior cenário seria a gente ficar indo e voltando em termos de abertura da economia.
Mas me complementa aí, Fernando, por favor, se você achar apropriado. Eu acho que o ponto a adicionar é que todos os empresários de diversos setores estão em compasso de espera. Como o Ari falou, na Bolsa brasileira, a gente tem as maiores e melhores empresas do Brasil. O impacto vai ser muito maior nas empresas pequenas. As empresas grandes que souberem aproveitar isso, com certeza vão tomar espaço em todos os setores, né? A grande preocupação é justamente com o desemprego da maioria dos empresários. Por isso todo mundo espera uma recuperação em U ou, né, um não V, claramente não V, porque o ponto de desemprego vai ser maior e vai prejudicar essa retomada pela perda de renda da população como um todo. Então essa é a principal preocupação de todos. E aí, até fazendo um gancho e pegando uma pergunta que vi que está no YouTube, né, falando, o Ari comentou dos estímulos fiscais e monetários no mundo como um todo, né? A gente no Brasil tem um poderio muito menor fiscal para fazer o que precisa ser feito, versus os Estados Unidos, né? E muito por isso, talvez a economia lá retome mais rapidamente do que aqui, né? E aí, até fazendo um gancho com o que o Ari falou logo no começo, quanto ao Paulo Guedes, a importância do Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes é o fiador da política fiscal brasileira que segura a trajetória de dívida. Segurar a trajetória de dívida significa conseguir segurar a inflação no nível baixo que está e conseguir segurar os juros no nível baixo que está. Isso são fatores extremamente importantes para as empresas. Imagine que a gente com certeza vai sair mais alavancado dessa crise do que a gente entrou, e aí os juros baixos facilita para as empresas conseguirem pelo menos rolar, pagar essas dívidas e se restabelecer à medida que a economia volta como um todo. Mas eu concordo com a Ari, acho que o ponto fundamental é que a economia retome e que seja algo constante, né? Não tenha uma segunda onda de quarentena em que a gente fique novamente nesse estado de paralisação da economia, porque isso é muito ruim para diversos setores e para a economia como um todo. O Fernando, e até aproveitando um pouco esse gancho que você comentou, né, de juros, alavancagem e tal, do setor que você cobra na parte de construtoras, esses juros mais baixos, né, por consequência, os juros de financiamento imobiliário vem caindo, já se esperava uma retomada forte do mercado imobiliário, até porque a gente tem um déficit habitacional muito grande, né? E a gente sabe que o que impulsiona esse mercado é juros baixos, com acesso a crédito, e a população com renda, né? Empregada e com renda. Só que agora nós estamos com um problema que o desemprego aumentou, né? Enfim, já se falam em mais de 20 milhões de desempregados, dobrar o número de desempregados em coisa de um mês, aí, 40 dias, que é o tempo que a gente está em crise. E como que isso afeta esse setor? Quer dizer, essa retomada esperada foi por água abaixo? Como é que você está vendo isso? Acho que a gente tem que separar um pouco a conversa. Uma coisa é a parte de juros, uma coisa é a parte de crédito. Na parte de juros e crédito, a princípio, a gente tem o Guedes como fiador, isso segura os juros futuros, a curva de juros no Brasil. Porque os bancos, eles não precificam o crédito imobiliário olhando para a Selic de hoje, né? Eles precificam muito mais olhando para a curva de juros longa, dado que você vai carregar, teoricamente, esse crédito durante 30 anos no seu balanço. Então, ter a política fiscal com o Guedes, fazendo as reformas, é extremamente importante para a gente ter um ponto do crédito bom, certo? Então, aqui a gente tem um ponto. O segundo ponto é, os bancos têm liquidez e apetite de risco para conceder crédito imobiliário? Durante a crise de 2013 para 2016, não tinha esse apetite, né? Os juros muito altos e os bancos sem apetite de concessão de crédito. Hoje a gente tem um cenário que os bancos estavam com apetite lá em cima, muita vontade de dar crédito, juros baixos e os bancos muito líquidos, captando muito. Você tem um excesso de liquidez nos bancos hoje. E o banco é obrigado a alocar capital para crédito imobiliário, principalmente capital de poupança, né? Então, esse é o lado acho que do crédito, quer dizer, você tem bancos líquidos com apetite de risco para dar. Mesmo na crise, todos os feedbacks que a gente tem tido é que o crédito ainda está saindo, ainda está na esteira. Óbvio que você tem uma dificuldade porque você tem queda de vendas, então você não tem novos créditos, mas
você tem todo o que estava vendido no processo de repasse, de concessão do crédito, isso está saindo normalmente e você ainda não teve uma elevação da taxa de juros. Esse é um ponto positivo para o setor. Do lado de renda e das empresas mesmo, né, o setor como um todo, você não teve tanta paralisação assim. Você teve, ao longo de março, as empresas reportando 20% a 25% das obras paradas, tá? Isso pensando a nível de Brasil. Se você olha só São Paulo não parou. São Paulo continua com as obras rodando. Obviamente, o que você vai ter? Posterga lançamento, adia o lançamento que era de 2020 para 2021, para 2022. Né? Então, aquela retomada de preço que a gente via antes, o preço vai subir 10% em São Paulo, provavelmente você não vai ter essa elevação de preços em São Paulo, porque você depende muito do nível de confiança do consumidor. Né? E aí acho que vale quebrar em média alta e baixa renda. A média alta é o cliente que olha muito, pesquisa muito, está preocupado com a taxa de juros, não precisa necessariamente fazer essa mudança de apartamento ou comprar um apartamento novo. Né? Esse mercado, eu acredito que vai ser o mais impactado pela crise como um todo. Né? Então, aqui, média e alta renda com alto impacto, você não vai ter novas elevações de preço para as incorporadoras, estavam tendo isso. Né? Ao mesmo tempo, talvez você tenha alguma economia de custos de obra, como mão de obra, provavelmente vai cair o custo de mão de obra, você vai ter uma queda de custo de fornecimento de aço, de cimento, dado que a economia está menos aquecida como um todo. Né? A hora que a gente olha para o mercado de baixa renda, eu acho que você tem um momento um pouco diferente. Esse mercado foi bem resiliente na crise de 2013 e 2016, porque você tem juros subsidiados e você tem o déficit habitacional. Onde ele está concentrado? Ele está concentrado na base da pirâmide. A hora que ele está na base da pirâmide, você tem juros subsidiados, subsídio do governo, e o cara querendo comprar esse apartamento, você tem uma demanda cativa que vai muito melhor nesses períodos de crise. Né? Então, acho que separando os dois mercados, a baixa renda, ela navega melhor nesse período de crise. A gente não está olhando para empresas ganhando margem, crescendo volumes absurdamente, mas uma manutenção das operações, das vendas, né? O negócio continua rodando. Do lado da média alta renda, não. Aí você vê muito mais uma paralisação dos lançamentos, das vendas e potencialmente as empresas sofrendo um pouco aí com um pipeline gigantesco que tinham para frente de terrenos e de lançamentos futuros. Tá? Essa eu acho que é a dinâmica que a gente vê, quer dizer, é uma retomada muito mais lenta do que o esperado, e aquele boom, né, imobiliário novamente, crédito baixo, vai ter apartamento todo lado, todo mundo comprando apartamento, deve ser algo muito mais lento e gradual, se acontecer da mesma magnitude esperada. Tá? Só para dar uma noção dos números, a gente vinha de lançamentos da ordem de 60 bilhões, 70 bilhões no mercado, a gente já chegou em 80, 90 bilhões no ano passado, em 2018, e a gente estava caminhando, olhando o que as empresas vinham falando, para 120, 130 bilhões de reais de lançamento. Quer dizer, o mercado ia dobrar num período de 5 anos. Né? Esse crescimento absurdo que vinha no mercado, provavelmente ele vai ser postergado e diluído ao longo da próxima década. Né? Vou aproveitar que tem algumas perguntas no chat ali e já vou repassando para vocês. O Ari já falou um pouco de Via Varejo, mas estão perguntando ali de novo o que acha. Eu lembro que na última palestra que a gente teve aqui em Rio Preto, ela fazia parte do portfólio, mas pelo que você falou, acredito que já não esteja mais no portfólio da Brasil Capital, né? Não, a gente tem posição em Via Varejo ainda, a gente faz parte, só que, de novo, assim, né, ela é uma companhia bem alavancada aí, tem muita loja física e a parte online dela não é tão desenvolvida, né, que nem a Magazine Luiza. Ela está indo muito bem no curto prazo nas vendas, por conta eles tinham estoques muito bem montados com os fornecedores, num câmbio bastante barato, acho que 3,80, se não me engano. Então, eles estão indo muito bem, estão conseguindo fazer com que as vendas online tenham uma performance quase igual às vendas da companhia numa situação de todas lojas abertas. Hoje, das 1.000 e poucas lojas que eles estão operando com cerca de 150 lojas abertas, só o resto está tudo fechado. Então, a companhia está performando bem, tá? A gente não zerou a posição inteira porque a gente ainda gosta do caso e quer estar próximo da companhia, só que a gente entende que no curto prazo
ela tem um risco maior, né? O retorno dela é muito maior, mas ela também tem um risco maior do que uma Magazine Luiza, por exemplo. Então, a gente tem o caso ainda, a gente acabou vendendo, trocando por outros negócios que a gente entende que tem um potencial de valorização bom, mas com um risco menor, mas é uma companhia que a gente gosta bastante e admira as pessoas que estão lá e tem um time muito bom, tá? Nessa parte de pessoas, a gente acha que a Via Varejo tem um time bastante capacitado, entrosado. O que a gente preferiu fazer foi tirar um pouco o pé ali do papel, esperar um pouco, ver como é que ela vai navegar aí nos próximos 2, 3 meses, né? E se ela voltar aos trilhos e voltar a performar bem em termos de resultados, a gente pode voltar para o papel de novo mais para frente, tá? Por isso que a gente não zerou a posição de Via Varejo. Tá. Tem mais uma aqui perguntando se acha que o mercado, o mercado vai parar nesses 80 mil pontos, precificado, alguma coisa nesses 80 mil pontos. Você acha que tá barato, tá caro? Então, é uma pergunta difícil de responder. Assim, olhando para o horizonte de médio e longo prazo, a gente acha que as nossas ações da Brasil Capital, quer dizer, o nosso portfólio, ele está interessante, tá barato, assim, né? Tá uma relação de risco-retorno boa, são empresas que vão crescer, quer dizer, a Bolsa brasileira como um todo, se você olhar, né, que o Brasil volte a crescer com juros baixos, etc., muito provavelmente está barata também, né? Tem uma perspectiva boa. Então, acho assim, comprar boas empresas, ainda mais quando tem uma crise, né, quando os preços caem, sempre é um bom negócio. Nós acreditamos que as empresas que a gente está investindo lá são empresas que estão baratas e oferecem um potencial muito bom. Agora, sobre o índice, né, 80 mil pontos está barato, está caro, a gente não olha muito para o índice, né? A gente olha muito mais para a nossa carteira de ações e para as posições que a gente tem lá no fundo. Então, a gente não faz nenhum tipo de projeção para o índice Bovespa, nunca fez. Então, seria aqui até aliviando a minha parte falar se 80 mil pontos está barato ou está caro. Tá. Acho que vale só trazer uma estatística interessante da carteira. A gente até soltou na carta do primeiro TRI. Antes da crise, a gente via um retorno prospectivo para a carteira de 19,5%. Tá? Então, quer dizer, a gente olha sempre para 3 anos, essa é a TIR daqui de 3 anos. Então, ao longo desses 3 anos, a gente teria 19,5% em cada um dos anos. A hora que a gente olha o cenário crise, vamos tentar simular o desempenho dos earnings das empresas, dos lucros, dos EBITDAs. O que a gente fez? A gente cortou 40%, 40 pontos percentuais do lucro. Então, a gente tinha um crescimento de lucro relevante e a gente cortou 40 pontos desse crescimento. E agora, nesse nível de preço, a gente enxerga essa holding de empresas da Brasil Capital com uma TIR de 27,5%. Então, quer dizer, mesmo você cortando muito resultado, o nível de preço desse portfólio, ele está me dando um retorno para frente maior do que eu tinha antes, né? Por isso eu concordo com a Ari, aliviando a nossa parte, falar, não, 80, 70, 90, mas o prazo que a gente olha para as empresas que a gente confia, né, e com número já simulando um cenário catástrofe nas empresas, porque você cortar 40 pontos percentuais de lucro das maiores empresas do Brasil é um cenário extremamente complexo e difícil para essas empresas. Né? A gente está vendo um retorno muito bom olhando para frente. Ô, Fernando, só uma pergunta, aí é uma pergunta pessoal minha. Vocês cortaram tudo isso do lucro também da Alupar ou não? Essa Alupar não entra nesse tipo de projeção? Então, essa foi uma dificuldade, né? Que setores vão ter quais impactos? No começo da crise, as distribuidoras de energia elétrica estavam falando que não iam pagar as transmissoras geradoras. Aí é um cenário Black Swan total para o segmento de transmissão. Agora, passados 1 mês e meio, você tem a ANEEL falando, não vai ter isso, as geradoras e as transmissoras vão receber todo o capital que elas têm, a receita que elas têm, e a gente vai resolver o problema somente no elo de distribuição, que tem um problema de caixa. A distribuidora é o caixa do setor como um todo, né? Ela arrecada tanto para as transmissoras, geradoras, mas muito para os estados. As distribuidoras do Brasil, elas são caixa importante dos estados. Aí a gente está falando de estado, falando de queda de 50% na arrecadação. Então, então, quer dizer, o governo resolve esse problema no elo de distribuição, e aí o elo de transmissão, Alupar, Taesa, CETEP, continuam com o mesmo perfil de renda fixa, né? Depois que você faz o projeto, você tem uma receita definida, corrigida por inflação,
Então, é um setor de segmento de muita segurança para a gente, tanto que é uma das posições que a gente acabou aumentando um pouco agora na crise para passar esse período mais de incertezas. Tá. Ô, Fernando, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, Rodrigo. Então, assim, traduzindo essa informação que você acabou de nos dar, né, para o investidor, seria correto a gente dizer que o fundo vai buscar, né, já descontando ali esses 40%, ou seja, sendo um cenário um pouco mais conservador, o fundo vai buscar algo em torno de 25% a 27% ao ano para os próximos três anos? É correto a gente afirmar isso? Que pelo menos seria o alvo do fundo? A gente olha a holding, né, como um todo, isso é algo que muda, porque à medida que eu mudo uma empresa, eu mudo a exposição numa empresa, isso vai mudar. Mas eu olho cada uma das empresas que eu olho e falo, beleza, quanto essa empresa, nessa projeção que eu tenho no meu modelo, saindo determinado múltiplo que eu acho fair para essa empresa. Então, o Itaú, que a gente tem hoje no portfólio, eu tenho Itaú hoje, ele está tradando a 6,5, deixa eu até pegar aqui, que é mais fácil para eu falar o número exato para a gente aqui. O Itaú está tradando, então, a 7 vezes lucro 2021. Se eu estou olhando para daqui a 3 anos, eu vou manter a minha posição em Itaú e vou sair daqui a 3 anos a 8 vezes lucro, então, no final lá de 2022 a 8 vezes lucro, Itaú vai me retornar entrando agora, saindo em 2022, pagando dividendo de 30%, porque os bancos só podem pagar o mínimo estatutário esse ano. Eu vou ter uma TIR esperada nesse investimento de 27,7%. Quer dizer, eu espero que esse percentual do fundo que está alocado em Itaú tenha esse retorno nos próximos 3 anos. Se isso vai acontecer, é outra história. À medida que o tempo passa, a gente está colado nas empresas, no management, no setor como um todo, no regulador, para justamente tentar entender, eu estou projetando de maneira correta? Tem alguma coisa que eu não estou vendo? Ou o preço já foi de mais ou já foi de menos? E a gente vai ajustando o tamanho da posição de acordo com... Isso é basicamente colocando a balança do risco e retorno, né? Esse é o que a gente enxerga do retorno. Qual que é o risco que eu estou carregando aqui? Compensa esse retorno? Como é que isso se equilibra e como é que a gente monta o portfólio justamente para passar por esse período de mais incerteza e nos próximos anos também. Não, legal. Deixa eu só fazer aqui o chat, que tem mais perguntas aqui. Aqui é mais, acho que o Stuberg falou muito que está mais exposto à Bolsa Americana do que Bolsa Brasileira, acreditando que lá, devido ao tamanho dos estímulos e de ser mais fácil, né, vamos dizer assim, o estímulo, volte mais rápido do que no Brasil. O fiscal lá é melhor, né, que eles comentaram agora. Isso. Vocês têm alguma exposição lá fora, no fundo, ou é só Brasil? Só Brasil. O foco nosso é investir em empresas que tenham os negócios predominantemente no Brasil, né? Então, a gente tem até investimentos em algumas empresas que são listadas lá fora, como Mercado Livre, XP, mas que o negócio é aqui no Brasil, né? Então, nós nunca investimos em Bolsa Americana e em empresas americanas e também não investimos agora. E aí, a explicação é bem simples, né? A gente acredita que a Brasil Capital consegue gerar valor para o cliente no médio e longo prazo, focando em ter um conhecimento muito profundo das empresas que a gente está investindo. E para ter esse conhecimento profundo da empresa, do negócio, a gente tem que estar próximo das empresas, né? Conseguir acesso à gestão, às pessoas, entender, falar com o fornecedor, com o cliente, com todos os stakeholders, todo mundo está envolvido na empresa, né? E se a gente fosse investir nos Estados Unidos, a gente não teria nenhum tipo de vantagem competitiva na análise de empresas americanas, né? Seria muito mais uma análise macro, que é isso que o Luiz Stuberger faz tão bem, né? Inclusive, eu já fui sócio, eu trabalhei com o Luiz Stuberger no passado, tenho profunda admiração por ele, é um grande gestor, e ele faz isso muito bem, né? Ele é um grande gestor macro. A gente é um gestor micro. A gente gosta de olhar as empresas no detalhe, conhecer os negócios, focar muito nesses negócios, e para isso a gente tem que estar perto das empresas. E é isso que a gente faz há 12 anos na Brasil Capital. Foco nas empresas, no que elas estão fazendo, olhando para o médio e longo prazo. E então a gente não investe em empresa americana, nunca investiu, e vai ser difícil a gente investir daqui para frente, porque não é o nosso foco. Eu vou tentar acelerar um pouco aqui as perguntas, que começou a aparecer algumas.
O Fernando, essa está para você. Estou perguntando o que você acha de Eneva, se tem no portfólio, se tem alguma opinião sobre a empresa. Essa é uma posição que a gente tem no portfólio desde 2017, ali, outubro de 2017, né? A gente entrou no IPO da empresa, como estava tendo a reestruturação lá após a RJ, tá? E a empresa, assim, entregou resultados excepcionais para os acionistas, tanto em alocação de capital quanto em reestruturação, né? Então, foi um trabalho muito bem feito pelo time inteiro lá. A gente ainda mantém a posição no portfólio, obviamente não com o mesmo tamanho, a gente acabou reduzindo um pouco ao longo do tempo. A gente gosta muito do ativo. Hoje, a minha visão é um ativo bem precificado. Quando a gente entrou lá em 2017, era um ativo super mal precificado. Sim, pessimamente. Descontavam como se fosse uma HRT lá de petróleo do Amazonas. E que não era o caso, né? Era um business completamente diferente. Hoje, então, a gente vê ela relativamente bem... Descontava como se fosse a MPX, que era a antiga térmica do ARC lá, que empresa de gás do ARC quebrou, né? Tinha muito, a Eneva era esses ativos da MPX e tinha muito preconceito do mercado com a empresa, né? Mas desculpa, Exatamente. Fernando. E hoje a gente vê uma empresa bem precificada, com um management muito bom, mas com uma gama de opcionalidades até difíceis de quantificar muito grande. Tá? A gente está falando do novo mercado de gás, que vai abrir uma possibilidade de você vender efetivamente gás natural e gás de outros poços que a Eneva vem a prospectar, tanto para a indústria quanto para termoelétricas. Então, esse é uma das opcionalidades. A empresa comprou uma opção para um novo projeto de gás, uma termoelétrica no Rio de Janeiro, junto com uma grande empresa de petróleo, com fornecimento de gás vindo do pré-sal. Essa é uma outra oportunidade que, se eles conseguirem colocar o projeto num leilão de energia, gera mais 10%, 15% de valor em cima do ativo. Né? A própria aquisição ou tentativa de aquisição com a Tietê, conhecendo eles, assim, excepcionais alocadores de capital, com certeza geraria valor para o acionista de Eneva e também para o da Tietê, tá? E tem diversos outros exemplos, tá? Eles fizeram fechamento de ciclo de P1 e de P3, colocaram um projeto de Azulão, que é um projeto único no mundo, talvez, com um retorno excepcional para o investimento. A gente está falando de tiro de 25% real nesse projeto. Tá? É um negócio fora do comum para o setor elétrico. Né? Então, esse é o tipo de empresa que a gente adora comprar no fundo. É uma empresa com uma gestão muito boa, que era mal precificada lá atrás e que agora, apesar de melhor precificada, continua com muitas opcionalidades e com a gestão extremamente alinhada com o acionista. Né? Então, a geração de valor ao longo do tempo tem muito potencial ainda nessa empresa e num setor que tem tudo para crescer. O Brasil precisa colocar mais térmicas a gás no Brasil, no setor, né? Para ter térmica de base, para você não ter só geração intermitente de eólica e solar, você precisa ter térmicas que aguentem o tranco, digamos assim, né, para o operador ter segurança no sistema como um todo. Então, a gente vê como um bom investimento ainda para o fundo e para os próximos anos. Ari, comenta com a gente um pouco a respeito do fundo, hoje, a PL do fundo, na verdade, se o fundo de vocês, o Brasil Capital 100, que é de previdência, se ele está replicando também a mesma estratégia do fundo de ações, como é que tá isso hoje? Comenta um pouquinho para a gente, acho que o pessoal também tem oportunidade de conhecer mais. Bom, a gente tem fundos de previdência, né, e fundos FIAs normais. Todos os fundos têm a mesma estratégia, né? Então, todos com a mesma carteira de ações, o mesmo portfólio. É uma matriz que todos os fundos respeitam a mesma carteira, né? Então, existe só uma estratégia que a Brasil Capital tem de ações, e essa estratégia está em todos os fundos que a gente tem, que estão os fundos abertos, aí, tanto de previdência quanto não sem ser fundo de previdência. E no caso do Brasil Capital 70, ou da Previdência, Ari,
ela teria a mesma, os 70% que diz respeito ali às ações, seria a mesma carteira, e os outros 30%, como é que é essa divisão? Comenta a Ótimo. diferença entre o 70 e o 100. Tá bom. Bom, basicamente o fundo que é o Previdência 100, né, ele fica 100% comprado. Então esse fundo, na mesma carteira que a gente tem para os outros fundos, ele está com uma posição líquida comprada sempre de 100%. O 70, né, no máximo até 100, né, hoje está em torno de 90 e poucos, 93, 94%. Ou seja, ele replica exatamente o fundo sem ser de previdência. O Brasil Capital FIA ou o Brasil Capital 30, tudo igual. O XP Previdência, o Brasil Capital 70, ele é a mesma carteira, só com uma posição líquida comprada até 70%. Hoje está em 68%, fica ali no limite de 68%. Os outros 30% e 32% estão em caixa, né? LFTs e títulos públicos de curto prazo aí. Então, é basicamente essa a diferença. Ou seja, então, ele seria menos volátil, né? Por ter mais caixa para carregar, seria um fundo que pode oscilar menos ali ao longo do Perfeito. tempo. Olha, tem uma pergunta aqui. Perguntou se essa crise deixou alguma lição nova para ser incorporada na gestão do Brasil Capital, pela velocidade, pelo jeito que foi. Sem dúvida, eu acho que essa crise deixou para a gente, acho que uma lição maior ainda de humildade, né, de aprendizado, até não só de portfólio, de empresas e também sobre eventos totalmente inesperados que podem acontecer, né? Aumenta muito mais aí nosso alerta para ter humildade para aprender, conhecer modelos de negócios que podem mudar, né? Essa aceleração dos eventos que mudam do dia para a noite, e de que o mercado ele pode, né, e a gente já sabia disso, mas pode e reage às vezes de maneira bastante irracional, né? Então você tem que ter sempre uma cabeça fria, foco no trabalho e uma visão de longo prazo aí para investir no mercado, né? Então acho que tudo isso é importante e são aprendizados que a gente está levando a essa crise, né? Acho que a gente está passando por ela ainda, né? A crise não acabou, mas nosso trabalho de dedicação e estudo, esforço, ele só aumenta e a gente tem que ter a cabeça no lugar e a humildade de continuar trabalhando, de focados, como sempre teve, em tentar montar o melhor portfólio possível de ações da Brasil Capital, né? E essa crise, né, acho que o fato dela ser uma crise que iniciou como uma crise de saúde, né, uma crise sanitária, trouxe um componente muito grande aí de aprendizado para todo mundo, né, sobre questões de evidentemente como enfrentar uma crise dessa que até então era totalmente desconhecido para a gente, né? Então está sendo aí um período bastante difícil, né? A gente sofre também, tem todas as tensões e nervosismos aí como qualquer pessoa, né? Qualquer ser humano que está exposto a esse evento, até pela questão de preocupação com a saúde, mas também com os negócios, né? Como é que as empresas vão ficar depois da crise, como é que vai ser, questão de desemprego também. O nosso país, que já estava machucado disso há algum tempo, estava recuperando da crise, também é um processo bastante difícil para a gente. Então, ficam vários aprendizados aí, com certeza, de que as coisas podem mudar e você tem que estar preparado para se adaptar e, com essas mudanças, seguir adiante e continuar fazendo trabalho, se dedicando, né, e fazendo o trabalho da melhor maneira possível, né? Essa é a maior contribuição que a gente pode dar aí, né? Se dedicar ao máximo e dar o nosso melhor. Legal. Você vai falar alguma coisa? Fala. Eu queria só trazer uma pergunta para o Fernando, né? Porque ele falou bastante sobre, primeiro, os modelos, né? As avaliações dos projetos, enfim, de cada empresa, inspirando uma TIR, etc., né? E nesse momento de crise a gente tem uma situação mais complexa e tudo que o mercado, né, financeiro não gosta de ver é uma intervenção estatal, né, em qualquer setor que seja. E a gente começou a ver isso tanto na mídia, enfim, algumas coisas mais presentes, outras nem tanto, né, na questão de se concretizarem. Mas uma que chamou a atenção foi a questão da PL 34, né, que é o confisco, né, o chamado de confisco, né, mas o empréstimo compulsório de empresas com patrimônio de R$1 bilhão, né, de reais. E, obviamente, você pega aí uma fatia grande das empresas listadas em bolsa.
Vocês chegaram a analisar isso e ver como que isso poderia impactar nas empresas além da crise, né? Então, quer dizer, a gente já tem uma crise, uma situação adversa para as empresas e vem uma intervenção estatal que pode trazer um problema ainda maior. Como é que vocês lidam com isso, né? A gente tem um acompanhamento muito bom com os bancos, com consultorias e acaba acompanhando bastante Brasília, né? Para justamente entender a dinâmica, porque a gente conhece os nossos congressistas, sabem que surgem projetos mirabolantes a todo tempo lá, né? Como o da CSLL dos bancos ir para 50%, esse do confisco, mas assim, esse é mais um dos casos, né? Sempre tem algum projetinho ali que você tem que estar de olho. Isso acho que vem muito mais com um apelo popular de deputado querendo mostrar serviço e deputado da oposição que fala, não, os grandes bancos e as grandes empresas são contra o povo, com esse discurso, do que efetivamente você ter as lideranças do Congresso e ter a maioria do Congresso falando, não, eu apoio, vou votar num projeto desse. Então, esse seria, acho que, o terceiro Black Swan, né? A gente teve o Black Swan do coronavírus, agora o Black Swan do Moro, aí você tem uma intervenção desse nível, parece absurda, no momento em que a gente precisa que as empresas mantenham os empregos para conseguir fazer uma retomada boa da economia, né? Então, a gente não analisou esse cenário muito mais por acreditar que e como no passado se mostrou verdadeiro, esses projetos muito mirabolantes assim, eles acabam perdendo força e são muito mais para dar manchete para deputado do que efetivamente passar. Outra discussão é a gente colocar, não, taxação de dividendo com mudança de imposto, isso não, isso pensa, beleza, onde a gente tem que estar melhor posicionado aqui, que vai ser mais impactado por um potencial fim do JCP, que já foi muito discutido, ou por uma mudança de IRPJ, por taxação de dividendo. Essas são discussões sérias que a gente acompanha de perto. Nos meus setores, então, intervenção estatal acontece o tempo inteiro, digamos assim, né? Mas o ministro, por exemplo, de Minas e Energia tem sido muito claro. O objetivo tem que ser respeitar contratos. A gente não pode bagunçar os setores, né? Eu acho que isso deveria ser seguido por todos os outros ministros e setores, porque a hora que você começa a meter o dedo em bagunçar as coisas, isso tem um efeito futuro que é devastador. Vídeo que a nossa ex-presidenta fez com a MP 579 lá, que destruiu os setores. E é engraçado, né? Empréstimo compulsório. A gente tem até hoje na Eletrobras o empréstimo compulsório. Essa é uma discussão de potencialmente 10, 15, 20 bilhões de reais na Eletrobras. Né? Uma dedução de valor lá. Por quê? Porque a questão não foi resolvida desde lá de trás. Né? Então você vai criar mais uma jabuticaba dessa, né? Parece loucura. Porque isso acaba afugentando, né, os investidores, total, né, o não respeito aos contratos, né? Como é que a gente vai atrair algum investidor internacional com uma instabilidade jurídica dessa, né? Então, E nos parece que o Congresso, apesar de alguns senadores aí mais da esquerda e tal, eventualmente proporem esse tipo de medida, né? A gente ouve, né, das consultorias aí políticas que a gente tem acesso, o pessoal que a gente fala que está mais próximo lá da parte política em Brasília, né, que eventualmente a gente acaba tendo que fazer um call ou outro para entender o que está acontecendo. Eles falam que a probabilidade desse projeto avançar é baixa, tá? Então, porque os próprios senadores, os deputados sabem que se fazem isso, vão só piorar a situação da economia, né? No final, eles usam muito mais isso como moeda de troca para pedir outras coisas do que efetivamente algo que eles querem aprovar e querem que vá adiante. Só pegar mais uma aqui, ó. Essa é para o Fernando. Dentro do setor elétrico, quais são as preferidas do fundo? A nossa preferida há alguns anos já é a Alupar, empresa de geração e transmissão. É uma empresa que a gente via desde 2016 com um potencial de dobrar os lucros em 5 anos, justamente por aqueles projetos que eu comentei. Eles começaram a ser entregues agora, no ano passado, e vão entregar até 2022 todos. Depois a gente tem uma posição em Energisa, que também é uma empresa que a gente entrou em 2016 ou 2017, no IPO.
como o Ari comentou, a gente começou a ganhar confiança, veio aumentando a posição, vimos quão bom a gestão e o controlador era, e continuamos gostando muito da empresa. Depois a gente tem uma posição em Eneva, um pouquinho menor, pelos motivos que eu já citei aqui. E aí tem duas posições menores, uma que é a pimentinha nossa no setor e outra que é uma empresa mais estável. Uma é a Light, que é um processo de turnaround que deu início com um aumento de capital no ano passado. Empresa que acho que tem um potencial enorme, mas é um caso muito mais arriscado do que a própria Energisa. E a outra empresa é uma posição na Equatorial, que também é uma das melhores empresas aí do setor e que a gente gosta de olhar muito junto com a Energisa. Por ambas estarem no setor de distribuição e ambas terem um pouquinho de transmissão, ela forma o combo ali de empresas que a gente gosta muito, são bem precificadas, e a gente acaba trocando, às vezes, uma pela outra, e nesse momento a gente tem uma posição menor em Equatorial. Aí aqui é mais sobre inflação, né? Se vocês chegarem a projetar o efeito do câmbio, né, sobre a inflação, se vocês estão preocupados com esse dólar muito alto, aí já aproveito e tem uma outra pergunta perguntando qual que é a visão para a Vale e Suzano. Tá. Inflação a gente não faz projeção, mas visão aí nossa, assim, como eu sou economista, né, e dando um pouco aí de achismo aqui, é que a inflação deveria continuar baixa porque a economia está em processo recessivo, né, então o repasse de preços aí é muito mais lento e difícil de ser feito com a economia em recessão como está agora. Então, não deveria ter grandes impactos aí o câmbio na inflação. Em relação a... Qual que era a outra pergunta, Rodrigo? Você falou inflação e... E qual que é a visão? Vale e Suzano. Vale e Suzano. A gente tem uma posição em Vale, a gente acha que a companhia está barata. Suzano nós estamos olhando ainda. Por que a gente tem Vale e não Suzano? Porque a Vale tem uma dívida em dólar muito baixa e se beneficia bastante desse câmbio. A Suzano se beneficia também, mas ela tem uma alavancagem muito alta, né? Ela tem uma dívida em dólar grande. Então, no curto prazo, aí ela tem até um aumento da alavancagem bastante forte. Aí não gera nenhum tipo de problema para a companhia, porque as dívidas são de longo prazo, mas isso acaba atrapalhando um pouco, né? Assim, essa geração de valor que divide no equity com uma dívida tão grande. Ari, no seu achismo, também aproveitando, você comentando de Vale, o dólar também, você imagina que segue nesses níveis, está muito, enfim, fora de um valor que poderia ser justo? O que vocês têm? Eu sei que é a pergunta de $1 milhão, né? Mas... Eu ia perguntar exatamente isso, Flávio. Eu ia perguntar exatamente isso, que eu estava vendo hoje, inclusive, uma análise comentando a respeito de que o dólar ajustado pela inflação, teoricamente, era para a gente estar num patamar aí de 7,60, né, se a gente fosse olhar historicamente. Então, ou seja, dentro desse achismo, ainda tem espaço para subir mais ou já está num patamar aí bacana? Olha, eu, assim, de novo, outra lição de humildade foi em relação ao câmbio, né? A gente já não tem opinião de câmbio e o nosso achismo, ele se provou errado desde os R$4. Então, assim, a gente já achava que o real brasileiro estava barato contra o dólar desde os 4, e aí olhando a paridade de poder de compra, alguns índices que a gente olha lá de inflação do Brasil contra os Estados Unidos, já vendo uma depreciação grande, né, que tinha ido de 2 para 4 ao longo de 3, 4 anos, e subiu muito forte de novo, né? A gente acha que ficou mais barato ainda, o Brasil ficou mais barato ainda em dólares do que antes. Se ele vai para 7 ou 7,50, a resposta para essa pergunta é que depende. Se a gente tiver uma piora muito grande da parte fiscal brasileira, dos fundamentos econômicos brasileiros, pode ser que vá para 7, 7,50. Mas o nível atual já precifica uma piora muito grande, né? Já está incorporado aí um Brasil muito pior, muito mais pobre nesse preço do câmbio. E com o câmbio nesse patamar, nós vamos ter, muito provavelmente, uma queda muito forte das importações, né? Remessas internacionais de lucros e dividendos vão cair bastante, e viagens internacionais também, com certeza. Então, é provável que a gente volte a ter um superávit em conta corrente forte, aí volta a sobrar mais dólar na economia do que antes, né? Então, essa é um pouco a visão, tá? Assim, sem saber muito o que vai acontecer no curto prazo, mas assim, o câmbio já está bastante depreciado, está bastante alto. Ari, só para a gente não se prolongar muito, né, ficar
muito longa a live, né? Vou fazer a última e depois a gente já vai para as considerações finais, né? Teve aqui... Tá bom. Teve alguma ação, algum setor que vocês acabaram comprando, que vocês achavam que era muito caro e a crise deu oportunidade de entrar? Então, Magazine Luiza, eu acho que assim, de achava cara, ela ficou menos cara, não ficou barata com a queda, mas deu oportunidade de entrar na posição. A gente também comprou uma posição que a gente não tinha antes em Vale, que estava barato, ficou mais barata ainda, e essa a gente entendeu que valeria a pena montar a posição. E de novidade no portfólio são essas duas, tá? O resto, as empresas que a gente já tinha, que a gente aumentou, e não mudou muito a cara do portfólio em relação às nossas últimas conversas, né? E a única empresa que saiu do portfólio aí foi a Azul Linhas Aéreas. Eu lembro que da última você estava com Petro ainda. Petrobras manteve ainda? Petro a gente tem uma posição menor. Petro foi uma que a gente reduziu também. É uma posição menor do que antes, mas ainda está no portfólio. E aí, basicamente, a redução de Petro ela se justificou para a gente pela questão de que quando a gente estava na Petro, a gente olhava o preço do petróleo ali em torno de $65, né? E achava muito valor na ação, mesmo que se o petróleo fosse para $40, né? Ele foi para 20, chegou a bater até $15, então está num patamar muito baixo. E agora a Petro virou uma aposta do preço do petróleo. Para ela ter valor, o petróleo tem que subir. Como a gente não tem nenhuma opinião sobre o preço do petróleo e o papel da Petro, que parece barato se o petróleo subir para a gente não conseguiu assim justificar o investimento dentro do fundo simplesmente por conta do preço do petróleo, né? Então, de novo, pega o caso da Vale. A Vale está barata, mesmo que o preço do minério de ferro caia para bastante. $50, por exemplo, hoje está em torno de 85. Então, esse tipo de investimento é um investimento que atrai mais a gente, porque a gente acaba tendo uma margem de segurança maior no investimento, tá certo? Então, é um pouco assim que a gente está vendo. E das trocas que a gente fez, né? Bom, bacana. A gente já indo para as considerações finais, já deu 1h30, né? O tempo passa rápido, a gente vai batendo papo, perguntando, enfim. Maria e Fernando, né? A gente vem conversando já faz algum tempo e a gente sempre é otimista com o Brasil nessa nova matriz econômica, né? Um governo mais liberal que prioriza aí uma economia mais de mercado, né? Tentando diminuir o tamanho do Estado, etc. A gente sabe da complexidade do que é Brasil. E assim, algumas perguntinhas básicas, né? Mediante as consultorias que vocês escutam aí, está conversando com o pessoal, essa crise política vai ter um impacto muito forte no otimismo que a gente vinha com o Brasil, né? Um dos pilares que a gente tinha de crescimento era a continuidade na agenda de reformas, né? Acha que o presidente Bolsonaro vai conseguir, né? Mesmo com o Guedes aí sendo o fiador dessa política econômica, eles vão conseguir articular junto com o Congresso e a gente avança nessa reforma, nessas reformas, né, que eram um dos pilares aí de melhora para o Brasil, ou a gente vai caminhar para uma situação mais adversa, de repente até tendo um impeachment e entrar de novo naquele processo que ocorreu entre 15 e 16. Como é que vocês estão vendo isso aí para a gente chegar já para finalizar? Então, assim, a gente acha que apesar da crise, né, o Brasil avançou muito nos últimos anos, né? Pega aí ao longo de 2016, 17, 18, 19, desde a época do governo Temer até hoje, várias reformas passaram. Eu acho que se o Brasil não tivesse feito a MP da Liberdade Econômica, PEC do Teto, reforma da Previdência, governança das estatais, capital estrangeiro nas aéreas, quer dizer, não tivesse evoluído como evoluiu nos últimos anos, né, os juros não estaria tão baixo, a inflação também não estaria tão baixa, e a gente não estaria vivendo uma crise onde, pela primeira vez na história, ao invés de aumentar os juros porque o câmbio subiu, o Banco Central está cortando os juros. Então, já vinha cortando, né, e é provável que até que corte mais um pouco. Então, a gente acha que é uma crise que o Brasil pegou ela mais bem preparado do que antes, né? Dito isso, a gente vai sair melhor dessa crise mais rápido se as respostas que o governo der para ela forem favoráveis do ponto de vista fiscal e monetário. Então, o fato assim, do Guedes estar no governo e continuar é uma notícia que dá um alento, né, dá uma esperança para a gente de que o país vai voltar para os trilhos, né?
porque isso é muito importante para ancorar os juros nesse patamar tão baixo que a gente está hoje. Então, a gente está torcendo, na verdade. Está torcendo, a gente acha que, do ponto de vista de país, né, o ajuste grande já foi feito na moeda, então o país ganha muita competitividade, né, para exportar, ficou muito barato para o gringo investir no Brasil com esse dólar tão alto, e com isso, com o juro tão alto, né, quer dizer, com o juro tão baixo e o câmbio tão alto, deveria dar algum tipo de tração no crescimento brasileiro ao longo do tempo. E, de novo, esse é um fenômeno mundial, né? A crise política nossa, ela se iniciou com o Moro na quinta-feira, é um negócio sério que está acontecendo, claro, não dá para descartar, só que é muito recente, né? Tem que acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias e semanas aí, ver se, de alguma maneira, a temperatura política diminui e tem um alinhamento maior aí do Paulo Guedes, da turma, junto com os senadores e deputados, né? Lembre-se que esse barulho, esse despreparo todo do Bolsonaro já vinha antes, né? De fato, ele está surpreendendo a gente negativamente de estar fazendo esse tipo de coisa agora. Acho que é difícil defendê-lo, né? De fato, está muito ruim o que as atitudes têm sido tomadas aí pelo governo, mas tem bons ministros lá, tem uma equipe muito boa e o Congresso, ao longo do tempo, né, do ano passado, por exemplo, o Congresso se mostrou muito maduro em votar várias pautas relevantes para o Brasil, né? E o Rodrigo Maia estava encabeçando aí tributária, a reforma tributária administrativa, várias outras reformas que eram estruturantes, né? Então, a gente acha que, independente do que está acontecendo do ponto de vista da pandemia, né, assim que essas coisas passarem, se a gente conseguir voltar para essa agenda, vai ser muito bom para o Brasil, né? Para o Brasil continuar caminhando para frente. Então, acho que, sim, de fato, a crise está atingindo o Brasil de uma maneira muito mais intensa e grave do que a gente imaginava, né? Isso traz preocupação. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o Brasil já viveu, né, e passou por várias crises, e o país, ele assim, de alguma maneira, ele vai reagir a isso e as coisas vão voltar, né? As empresas, as pessoas vão tender a voltar ao normal com o tempo, tá certo? Então, a gente não sabe muito bem quanto tempo vai demorar, é difícil saber, acho que ninguém sabe, mas a gente sabe que as coisas vão voltar à normalidade. Então, o fato do Brasil estar melhor do que antes, do ponto de vista macro, nos dá alguns graus de liberdade para reagir melhor a essa crise, e a equipe econômica do governo continua lá intacta, né? Isso também dá algum alento de que a perspectiva construtiva que a gente vem tendo desde 2015, aí 2016 com o país, ela deveria continuar. Legal, muito bom. Tá? Fernando, alguma consideração? Eu acho que é exatamente isso. É importante lembrar também que o gasto fiscal que a gente vai ter agora, ele é bem relevante. Então, essa agenda de reforma fica mais latente ainda no pós-crise, né? E o Congresso, como ele falou, tinha absorvido esse na figura do Maia, principalmente, mas absorveu essa pauta como do Congresso. Então, se o Bolsonaro vai causar o que ele vai causar, eu vou fazer aqui as reformas, né? Então, a gente espera que isso se mantenha no pós-crise e que a gente continue com as reformas aí. Eu acho que um data point interessante vai ser a eleição para presidente da Câmara no ano que vem, né? Que aí você tem a saída do Maia. Então, acho que a preocupação é como é que o governo vai estar em termos de base para colocar um cara que é reformista igual o Maia e que siga nessa agenda, conversando com o Guedes, conversando com o Senado. É um ponto relevante que a gente vai ter aí, mas isso é um problema para o pós-crise, para o pós-ajuste fiscal pós-crise. Então, a ideia é que as reformas continuem, que o Brasil consiga manter a trajetória aí, que é extremamente importante para todas as empresas, emprego, juros e tudo isso se manterem aí num nível adequado. Acho que é legal, acho que é como o Ari falou, o negócio é ficar na torcida, né, para que de fato não ocorra nenhuma saída do Guedes e ele fique aí articulando com o Maia, articulando com o Congresso todo aí para poder recuperar em V, como está otimista ali o nosso ministro da Economia, né? Ele ainda fala em recuperação em V, porque de fato, como o Ari comentou, o macro do Brasil está melhor, né, do que já esteve em outras crises. Então vamos torcer todo mundo junto aqui para ver se sai dessa mais rápido aí. É isso. E assim, acho que o ponto importante é assim, né? O Brasil sempre vai ter empresa boa, né? Acho que negócio bom,
empresário bom, competente, capaz de superar a crise, de vencer, de crescer, o Brasil sempre teve, né? O Brasil é um país que vive em crise, assim, né? O que a gente mais tem aí ao longo do tempo são ciclos políticos, econômicos muito intensos, e nem por isso deixou de ter ótimos negócios na bolsa para se investir, tá certo? Então, independente aí do que está acontecendo no curto prazo, a bolsa tem boas empresas para investir, sim, no médio e longo prazo, tem muito valor para ser extraído dessas empresas, e quem tiver paciência e foco em longo prazo vai ser bem remunerado. Então, é isso que a gente recomenda para as pessoas. Vai investir em bolsa, escolha bem as empresas. Se você não tem tempo para analisar as empresas, escolha bem os fundos de ações que você está investindo e foque no longo prazo e tenha paciência, que a gente acredita bastante que isso vai ser recompensado. Beleza? Legal. Beleza. Jonathan, alguma Obrigado, pessoal. consideração? Vou agradecer, então. Bom, aqui do Agradecer nosso lado, imensamente. só desculpa aqui, bom, do nosso lado aqui do Brasil Capital, agradecer a turma da WIT aí, sim, toda a parceria de vocês, e de novo, sempre que vocês precisarem trocar ideia, bater papo, nós estamos 100% à disposição. A gente acho que a transparência aí do que a gente está fazendo e do que a gente está pensando é uma regra lá da Brasil Capital, um dever nosso, dar satisfação, explicar e falar sobre tudo que a gente está pensando e ouvindo. Então, não só eu, como o Fernando, como todo o time da Brasil Capital está à disposição de vocês aí, dos clientes. E mais uma vez, obrigado aí pela confiança e pelo tempo. Show de bola. Bom, eu que agradeço aqui, né, em nome da WIT, junto com o André, o Jonathan e o Rodrigo, vocês sempre dispostos, né, a ajudar a gente a falar com o cliente final, porque a gente tenta fazer essa ponte, né, entre o cliente final, que por nós é assessorado, que falamos com vocês, que vocês estão falando com os gestores da empresa, então ter essa aproximação, para ter esse entendimento, né, de que a gente aplicar na bolsa, nas ações das empresas, a gente está investindo em negócios, né? E os negócios vão maturando ao longo prazo, e nesses momentos de muito desafio, né? Então, certamente as pessoas ficam com medo, a gente fica com uma certa insegurança em relação a isso, mas no final das contas, as boas empresas, né, vão passar por essa crise como passaram por outras, e nesse momento a gente sempre tem falado desde que começou, mesmo com essa incerteza, né, do que vai acontecer, mas esses momentos a gente tem tentado olhar mais como uma oportunidade, né? Ainda mais nesse cenário que a gente se encontra, né, de uma taxa de juros de Selic muito baixa, né, se falando num corte ainda para quem investe em renda fixa, né? Estou falando mais na ponta aqui de uma diversificação de carteira. Poxa, você olha, uma Selic a 3,75, né, numa renda fixa tradicional, e para uma expectativa de uma TIR, de um fundo igual vocês colocaram aí. É claro que tem N variáveis, tem oscilação, mas você tem uma expectativa de 19 de taxa interna de retorno, né, 25, quem sabe, com esse nível de preço agora. Então, veja, é muito oportuno a gente diversificar o portfólio e aplicar, sim, em negócios, né, em empresas, pensando no médio e longo prazo para construir patrimônio. Então, de novo, agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês, e espero que o pessoal que tem assistido aí tenha gostado, né? A gente vai compartilhar depois, essa live vai ficar gravada, e a gente vai compartilhar com todo mundo aí que assistiu, né, para rever mais um pouquinho, e para quem não conseguiu aí ouvir um pouco vocês falarem. Beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo aí. Obrigado, Uma pessoal. boa noite Boa a noite. todos. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. E aí? Bacana, hein? Conseguiu encerrar no YouTube, Rodrigo?